Como a gente tem uma obrigação de Lichvod Aksania, sempre abrir em honra dos anfitriões, dos que estão abrindo a casa, então queria de novo agradecer do fundo do coração a família Pérez, a Gisele e companhia, por essa mesa bonita que vocês fizeram, por abrir a casa, receber todos nós aqui para um shiur, preparação para Rosh Hashanah, e Bezrat Hashem, que todos nós, junto com vocês, tenhamos um ano bom, doce, escrito que em Chodesh Elul a gente já pode começar a como se fala, desejar para todo mundo Leshanah Tovah Tikatev Vetechatem Lealtar L'chaim Tovim U'Leshalom. Então, Behemet, que quanto mais a gente deseja, melhor é para nós mesmos. Então, desejo para cada um e uma de vocês que estão aqui Leshanah Tovah Tikatev Vetechatem Lealtar L'chaim Tovim U'Leshalom. Amém e amém. O shiur Bezrat Hashem ורפואה שלמה של מאיר בן רבקה, מאיר בן רבקה, יעקב אהרון, רבקה, Bezrat Hashem, que vai passar uma cirurgia nesse momento, agora, nesse momento, Liora Bat Batia, לרפואתה השלמה, מאיר בן רבקה, já falamos, Bezrat Hashem, בתוך שער חולי ישראל, אמן ואמן. Bom, vamos lá, pessoal. Tem uma halakha interessante. Então vamos lá. Tem um dilema na halakha. Aqui em Israel, isso dificilmente vai acontecer, não vai acontecer. Mas pode ser que tenha algum lugar no mundo assim, que tem lá uma comunidade judaica pequena, que pode ser que lá naquele país aconteça. O dilema é o seguinte: o que faz uma pessoa que ele está num lugar que ele não tem condições de cumprir Rosh Hashanah direito? Ele não tem shofar, não tem Beit HaKnesset para rezar, e ele tem duas opções. Ou eu vou para a cidade X, que lá tem um minyan muito mais ou menos, quase não tem minyan, não tem o Beit HaKnesset Mesudar, não tem Sefer Torah, mas tem lá um cara com um shofar, que ele sabe tocar o shofar. Ele não é o maior tzadik, esse Baltoquea, o shofar que ele tem não é o dos melhores, mas tem lá uma pessoa que toca shofar. Do outro lado, ele tem uma cidade que lá tem um Beit HaKnesset Mefoar, um Beit HaKnesset maravilhoso, vários Sifrei Torah, com tzadikim que estão lá rezando, tudo do bom e do melhor, do ponto de vista espiritual, só que não tem um Baltoquea, não tem shofar. O que ele faz? Ele vai para o lugar do shofar. Porque apesar das tefilot tomarem a maior parte do tempo de Rosh Hashanah, a mitzvah do dia é escutar o shofar. O shofar são 9 toques, que a gente transformou eles em 30 e depois em 100. Al Pi HaKabalah, a gente escuta 100 toques do shofar em Rosh Hashanah. Mas são os toques do shofar. Quanto tempo leva a tocar 9 toques, 30 toques, 100 toques? Se fizer tudo junto, que vai levar 5 minutos? 8 minutos? Ele vai para lá e não vai para o lugar onde ele vai rezar o dia inteiro com os maiores tzadikim. Porque shofar é a mitzvah do dia. Então eu queria tentar falar um pouco com vocês sobre essa mitzvah especial dos toques do shofar, que na verdade os comentaristas, todos os comentaristas, já desde o Rambam, falam sobre qual que é o motivo dessa mitzvah, o que está por detrás dela, e a gente escuta várias opiniões, lê várias opiniões. O shofar é um despertador que vem despertar a gente, que a gente está dormindo durante o ano. O shofar vem despertar a gente fazer tchuvah. O shofar vem le'amlich et Hashem, vem proclamar o reinado de Hashem no mundo. O shofar vem lembrar de Akeidat Yitzhak, que Abraham Avinu levou Yitzhak para Akeidah, e Yitzhak no final não foi sacrificado, ele achou aquele animal, pegou o chifre dele, o shofar dele, e assim por diante. Mas, ok, o shofar lembra muitas coisas, ele representa muitas coisas, mas o que eu, na hora que eu estou lá no Beit HaKnesset, naquele momento que é o momento central do dia, Tfilat Musaf, no começo de Tfilat Musaf, o que eu preciso sentir no toque do shofar? E eu vou ser sincero com vocês. Vou até perguntar se alguém tem o mesmo sentimento que eu. Eu sempre fico desconfortável, ou pelo menos ficava desconfortável, na hora do toque do shofar. Porque assim, as nossas tefilot, a gente consegue se conectar com elas de uma maneira boa. A gente procura entender as palavras, a gente procura se conectar com a música, mas o toque do shofar, o que eu preciso sentir nesse momento? Eu escuto lá um toque, o que eu preciso sentir?
E realmente, pessoal, o dilema é um dilema que para mim, durante muitos e muitos anos, eu ficava sem saber bem o que fazer, o que eu penso na hora do toque do shofar. Pensava, Hashem, leve as minhas tefilot lá para cima. Mas o que eu penso nesse momento? Alguém tem esse problema igual que eu tenho? É a mitzvah central do dia, é o momento do dia, e a pergunta é o que eu faço? O que eu faço nessa hora? Então vamos tentar se conectar com isso. Sabe que o toque do shofar, assim, eu não sou músico, não sei tocar, talvez se tocar uma ou duas músicas no piano, mas that's it. Não passa disso a minha... Gosto de cantar só. Tocar, eu não sei tocar nada. Tem aqui algum músico que sabe tocar piano, violão? Ninguém sabe tocar nada assim? Sabia? Pode ser. Mas na verdade é assim, pessoal. Eu não acho que a música do shofar é uma música, vamos falar assim, das mais bonitas que tem. Tem músicas mais bonitas, sabe? Você pega uma música, mesmo uma música racídica ou uma música clássica. Imagina se colocasse uma música clássica, Beethoven, Mozart, e você começa a escutar e entra na atmosfera. O toque do shofar, 9 toques, 30, 100 toques, tudo igual, Kiá, Shvarim, Truat, Kiá. Como isso pode despertar dentro de mim uma emoção? Como isso pode... Você vai num show do Abraham Fried, um show bonito, Ishairigo, você escuta as músicas, você entra na atmosfera, entra na virá, você se desperta, o coração abre. Toda aquela orquestra por detrás. Toque do shofar, shofarzinho, os mesmos toques que a gente já conhece. O Bartoqueia lá na expectativa, vou tocar, como vai sair? Mas o que isso vem despertar? Como posso me despertar com isso? O que essa música tem tão especial, que não parece algo especial? Certo? Então, vamos tentar entender o Inyan aqui das Tkiot, o assunto que está por detrás de todos os toques do shofar. Fazer uma pergunta para vocês direta. Adam Arishon fez um pecado, comeu da árvore. Adam Arishon, na hora que ele fez o pecado, ele, vamos falar, tirou o mundo do caminho que o mundo estava seguindo. O mundo ia ser um mundo completo, um mundo perfeito. Adam Arishon pecando, tirou o mundo do caminho perfeito e o mundo foi descendo. A nossa meta é levar o mundo para cima, ou seja, devolver o mundo para aquilo que era antes do pecado de Adam Arishon. Essa é a nossa meta. A gente espera que o mundo vai chegar lá. Inclusive, eu vou falar sobre isso nas tefilot de Rosh Hashanah. A gente pede, certo? Que todos andam juntos para fazer a vontade de Hashem. Que não vai ter mais mal no mundo. Os tzadikim, vai ser só tzadikim. Ou seja, a gente pede para o mundo voltar para o que era antes do pecado de Adam Arishon, que lá começaram os problemas. Mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: será que o mundo, quando voltar para o que era, quando o mundo passar por esse concerto, vai ser o que era bidiuk, ou seja, vai voltar para o mesmo lugar, ou vai voltar para um lugar superior? Vamos perguntar isso de uma maneira mais direta. Adam Arishon, antes do pecado, andava sem roupas. Quando o mundo voltar a ser um mundo perfeito, nós vamos andar com roupas ou vamos voltar a andar sem roupas? Imagina só, não vai ter mais roupas. Acho que para as mulheres não vai ser um ganeda. As mulheres não vão mais para shopping, não vão mais comprar roupa, não vai ser um ganeda. Para os homens vai ser um... Para os homens vai ser um... Andar com roupa para leitura. É lógico. Mas será que a gente vai andar com roupa? Adam Arishon não andava sem roupa. A roupa veio só depois do pecado. O mundo vai se consertar. Acabou todos os shoppings do mundo, a loja Forli vai ter que fechar. E coitada das mulheres, imagina, o que é para as mulheres um paraíso sem shopping? Não existe isso. Não é paraíso. Não é paraíso. Vai ser um outro mundo, um mundo mais alto, mais elevado. Porque quando Balei Tchuvah... Oh, Yafé Meod.
Então, a verdade é que o mundo não vai voltar para o lugar que ele era. Ou seja, se o mundo voltasse para o lugar que ele era antes do pecado, então não tem sentido o erro. Se uma pessoa faz um erro, a pessoa passa por uma dificuldade, e ele espera voltar para o ponto que ele estava antes da dificuldade, para o mesmo ponto, então toda essa dificuldade foi em vão. Ela não tem sentido, é uma italelut, está uma tortura para a pessoa. Caniré, que depois da dificuldade, depois do erro, a pessoa precisa voltar para um lugar superior. Então nós vamos usar roupa, só que a roupa vai ser diferente da roupa de hoje. A roupa de hoje, ela vem esconder. A roupa que Bezrat Hashem vai ter depois do tikkun, depois do conserto do pecado, vai ser uma roupa que ela vem mostrar. Ela vem revelar algo. Um pouco da diferença que existe entre a roupa do dia de semana e a roupa de Shabbat. A roupa do dia de semana ela vem esconder. A roupa do Shabbat ela vem revelar. No Shabbat eu visto roupas de Shabbat. Certo? Eu venho mostrar aqui algo lechavod, algo que eu venho honrar alguma coisa. Bom, vamos falar das roupas, mas Adam Arishon, quando pecou, ele estava no Gan Eden, no jardim do Éden. Depois que o mundo se consertar e voltar para o que era antes, o mundo não vai voltar para o Gan Eden. Para onde o mundo vai voltar? Para o Éden. Éden é superior ao Gan. O rio sai do Éden para irrigar, como se fala? Irrigar o Gan, ou seja, o Éden está em cima, a água sai de lá, a água desce normalmente, ela sai do Éden para o Gan. Então a gente não vai voltar para o Gan Eden, para o jardim do Éden, a gente vai voltar para o Éden, que é superior ao Gan Eden. Lá as roupas vão ser diferentes das roupas que são hoje. Mas de todo jeito, os toques do shofar, pessoal, eles lembram esse conceito. O conceito é, assim fala a Yahadut, assim fala o judaísmo, todos os erros que a pessoa passa na vida dele, todas as dificuldades que a pessoa passa na vida dele, não vem levar ele para o mesmo lugar que ele estava antes, vem levar ele para um lugar superior. Não existe em Hazal a expressão que o mundo fala. Você é um Choser B'Tshuvah? O mundo fala Choser B'Tshuvah. O que é Choser B'Tshuvah? Lachzor B'Tshuvah? Voltar a Tshuvah. Não, ninguém volta para o mesmo lugar. Ba'alei Tshuvah. Hazal chamam as pessoas que fazem Tshuvah de Ba'alei Tshuvah. E o que Hazal eles falam? Os nossos sábios eles falam Bemakom Sheba'alei Tshuvah, o que o Yossi falou. Afilu tzadikim gmorim einam yecholim lamod. Num lugar onde o Baal Tshuvah se encontra, mesmo um tzadik gamur não está. Ou seja, os dois eram tzadikim. Esse pecou, caiu. Agora ele é Baal Tshuvah, ele não vai voltar para o mesmo lugar. Bemakom Sheba'alei Tshuvah omdim, no lugar onde os Baalei Tshuvah se encontram, afilu tzadikim gmorim não estão. Esse que caiu, ele caiu para subir para um lugar acima, para ir para um outro posto, para um lugar superior. Os toques do shofar ensinam para a gente isso. Assim os nossos sábios eles falam. Quais são os toques do shofar, pessoal? Tkiá, Shvarim, Truá. Certo? Nós temos 3 toques. Na verdade, nós temos 2 toques. Assim, pela Halachá, existem 2 toques. Tkiá, Shvarim. Só que a gente não sabe o que é Shvarim. O Shvarim, que é o toque quebrado, a Gemara em Masechet Rosh Hashanah, ela não consegue definir o que é. A Gemara entra numa dúvida. Será que o Shvarim é Genuchei Ganach? Genuchei Ganach é o Shvarim que a gente chama hoje ele de Shvarim. Que é o tu. Genuchei Ganach é como uma pessoa que faz um krecht em Yiddish. Como se fala krecht em Yiddish em português? Reclamar? Gemido. É o gemido. É o Genuchei Ganach. É o Shvarim que a gente chama ele hoje de Shvarim. Mas tem a Truá. A Truá é o segunda explicação do Shvarim, que é Yelulei Yalil, que é o choro quebrado. É aquele choro quebrado, não um gemido, é um choro quebrado. E Bemet, o mundo ele foi quebrado nessas 2 dimensões. Tem uma dimensão que o mundo foi quebrado no gemido, ou seja, ele está dividido, não é uma tkiá. A tkiá ela é pshutá.
A Tkiá, o primeiro toque, é o perfeito. Ele simboliza o mundo perfeito, o mundo completo. Não tem quebra nenhuma. Tudo está andando, não tem nada quebrado. Está tudo tranquilo, tudo perfeito. De repente o mundo quebra. E o mundo quebra em duas partes. Primeiro ele quebra Shvarim. Ele quebra em 3 partes. Ou seja, já não está todo mundo andando para o mesmo caminho. Tem uma quebra. É o gemido. E depois ele quebra. Ele quebra tudo. Quebra em muitas partes. Na verdade, não vou entrar nesse assunto, mas tinha uma época que o mundo quebrou de tal maneira que o mundo largou a Akadosh Baruch Hu, mas procurou outros deuses. Ou seja, tinha o pecado de Avodah Zará no mundo. A quebra do mundo não foi tão grande, porque as pessoas procuravam uma certa espiritualidade. Avodah Zará é o pior pecado que tem. Mas por detrás dele tem a procura de algo superior. Então a quebra não foi tão grande. Mas quando os nossos sábios, eles anularam o Yetzer Hará de Avodah Zará, quando eles tiraram o Yetzer Hará de Avodah Zará do mundo, hoje, todos nós que estamos sentados aqui, não temos Yetzer Hará para fazer Avodah Zará. Não temos esse Yetzer Hará. Os nossos sábios, Chazal, anularam esse Yetzer Hará. Ninguém tem. Temos outros Yetzarim, não tem um Yetzer Hará de Avodah Zará. Inclusive, a Gemara conta que tinha 2 amorim sentados, eles estavam estudando sobre Menashe Amelech, Menashe, que era um rei muito rachá, fez muito Avodah Zará. Eles começaram a tirar sarro de Menashe. Menashe aparece para eles no sonho e fala: se vocês vivissem na minha época, vocês iam levantar a túnica de vocês, iam correr para fazer uma Avodah Zará, de tão forte que era o Yetzer Hará de Avodah Zará. Quando tinha esse Yetzer Hará de Avodah Zará no mundo, o mundo foi quebrado em partes grandes. Ou seja, não era todo mundo que estava andando para Hashem, mas pelo menos tinha uma certa busca. Depois que o Yetzer Hará de Avodah Zará foi anulado no mundo, ou seja, a Chazal, eles quebraram com esse Yetzer Hará, então a espiritualidade do mundo, ela também sumiu. E as pessoas hoje buscam cada coisa que vai entender o que eles buscam. Não buscam coisas espirituais. Então o mundo está muito, muito quebrado, muito, muito dividido. Bechol Mikre, Tkiá, o primeiro toque do shofar, ele representa o toque perfeito. Todo mundo andando no mesmo caminho, todo mundo tzadik, está tudo ótimo. O mundo quebra. Shvarim Truah. Adam Arishon faz o pecado. E isso, pessoal, acontece na nossa vida. Todos nós, antes de nascer, estávamos na barriga de nossas mães, tinha lá uma vela acesa, tinha um malach, um anjo acompanhando a gente, professor particular. A gente estava estudando a Torá inteira, a gente estava vendo de um canto do mundo até o outro. Era uma aproximação de Hashem fantástica. Só que quando a pessoa nasce, ele começa a chorar, terminou, ele sai para a luta. O toque perfeito se quebra. Shvarim Truah. E aí a pessoa nasce e ele está na batalha. Isso pode acontecer muitas vezes na vida da pessoa. A pessoa está no auge, Baruch Hashem está no céu, de repente ele tem uma queda. Está na Tkiá, de repente tem um Shvarim Truah. Mas para onde a gente volta? A gente termina com uma Tkiá. Tkiá, Shvarim Truah, Tkiá. Só que qual que é a diferença da primeira Tkiá para a última Tkiá? A última Tkiá, como a gente chama ela? Tkiá Gdolah. Ou seja, a gente não vai voltar para a primeira Tkiá. Se a gente voltasse para a primeira Tkiá, então não tem sentido o Shvarim Truah. O Shvarim Truah, eles vêm levar a gente para uma Tkiá Gdolah. Então a gente quebrou, mas a gente vai voltar para um lugar maior ainda. Na verdade, a música do toque do shofar, antes da gente entender o que a gente precisa pensar na hora do toque do shofar, mas a música do toque do shofar vem falar: meu querido, você estava num matzav de Tkiá, agora o mundo está num matzav de Shvarim Truah, você na sua situação desse momento, às vezes você está em Tkiá, às vezes você está em Shvarim Truah, mas saiba que Bezrat Hashem, o mundo está caminhando para uma Tkiá Gdolah. Esses são o entendimento dos toques do shofar, dos tavim, vamos falar tavim, das notas do toque do shofar. Ok, então significa que quando eu estou lá no sábado de Rosh Hashanah, esse ano só no segundo dia, primeiro dia é Shabbat, vai ter toque de shofar, eu estou lá,
eu estou falando lá os Mizmorei Teilim 7 vezes Lam Natseach, Mizmor David, eu preciso pensar nisso que eu preciso pensar. É difícil. O que eu preciso pensar? O que eu preciso sentir? Então vamos tentar entender isso um pouco mais a fundo. Eu acho que isso vai levar a gente a entender de uma maneira verdadeira o que a gente precisa pensar na hora do toque do shofar. Todos nós, temos alguma música que quando a gente escuta ela, faz a gente se lembrar de uma época, de um momento, certo? Nós temos isso. Eu vou contar para vocês. Eu, quando morava no Brasil, quando eu fui rabino na Yeshiva de Cotia, dei aula lá. Então, as minhas filhas, que hoje são grandes, Baruch Hashem, elas eram bem pequenas. Então, a gente tinha na época, era CD que se colocava no carro, na época, na pré-história, certo? CD se colocava. Então, a gente tinha um CD de músicas de criança, músicas israelenses de criança. E eu me lembro que era férias, a gente foi viajar para Lindóia, sei lá para onde, e essa era a música do carro. O carro, 3 horas de viagem, só aquelas músicas, certo? Uma maravilha, um paraíso. Mas quando hoje eu escuto essas músicas, eu me lembro de uma época legal da minha vida, numa época que eu estava viajando de férias com as crianças lá no Brasil, dando aula na Yeshiva, me faz voltar para aquela época. Essa música ficou bem marcada, porque de tantas vezes que você ouviu a música, ficou marcada, e a época ficou marcada na nossa vida. Então, quando a gente escuta uma música, ou um tzlil, escuta uma frase, quando a gente, em música isso aqui é mais forte ainda, isso aqui pode levar a gente para um momento especial, ou para um momento que aconteceu marcante em nossas vidas, e joga a gente para lá, certo? Alguma coisa no nosso coração viaja para aquela época. Sobre Rosh Hashanah está escrito, a gente fala isso na Tfilah, Ze Hayom Tchilat Ma'asecha Zikaron Leyom Rishon. Rosh Hashanah é chamado de Yom HaZikaron, o dia da lembrança. O que ele vem lembrar? Vem lembrar o quê? Maaseh Bereshit, criação do homem. Yom HaZikaron, Ze Hayom Tchilat Ma'asecha, esse é o dia que começou a criação de Hashem no mundo. Zikaron Leyom Rishon, a lembrança do primeiro dia. Igual que tem uma música que ela toca e ela me joga para uma época da minha vida boa ou não importa o que, e eu, através da música, consigo me conectar com aquela época. Kaniré, que Rosh Hashanah, que é o Yom HaZikaron, é o dia da lembrança, vem lembrar algo. O que é a lembrança? A lembrança vem lembrar algo do passado, certo? O toque do shofar, que é a mitzvah do dia, é o principal do dia, como a gente viu, que para lá eu tenho que ir, é o que eu preciso buscar no dia, toque do shofar. Ele vem me lembrar de alguma coisa. Algum zikaron que está dentro da minha alma, está no meu DNA, na minha tat-mudá, na minha subconsciência, que esse toque do shofar vem leorer, vem despertar. Isso que o toque do shofar vem fazer. Igual aquela música que eu escuto e me lembro de uma época. Esse é o zikaron. O que ele vem lembrar? O que o toque do shofar vem lembrar a gente? O toque do shofar vem lembrar a gente da nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu. O toque do shofar vem lembrar a gente da nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu. Pessoal, o que aconteceu em Rosh Hashanah? O que aconteceu em Rosh Hashanah? Quem foi criado? O homem. Foi o dia da criação do homem. Como a Kadosh Baruch Hu criou o homem? Como a Kadosh Baruch Hu criou o homem? Alguém sabe? Ele montou o boneco. E o que ele fez no boneco? Va'ipach be'apav nishmat chaim. Ele soprou a alma para dentro daquele boneco. Va'ipach be'apav nishmat chaim. Como nós cumprimos a mitzvah do shofar? Soprando. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu nesse dia, há 5.780, 4 anos atrás,
soprou a alma em Adam Arishon, esse é o Zikaron Yom Rishon, e nós, como lembramos disso? Soprando para dentro do shofar. O sopro, está escrito no Zohar HaKadosh, Mande nafach mitochei nafach. Aquele que sopra, sopra de dentro. HaKadosh Baruch Hu soprou de dentro dele para Adam Arishon, ou seja, um pedaço de Hashem, né? A nossa alma entrou dentro do nosso corpo. É o Hibur, é a ligação entre Hashem e o homem, de tal maneira que não existe ligação maior do que essa. Quando nós tocamos o shofar, na verdade, a música do shofar, o sopro que nós sopramos no shofar, vem lembrar da gente, vem lembrar a nós da nossa conexão com Hashem, da nossa conexão máxima com Hashem. Isso que o toque do shofar vem lembrar a gente. Aonde esses toques estão escondidos? Na nossa subconsciência, na nossa alma. Esses são os toques que foram tocados na Akedat Yitzhak. São os toques que foram tocados em Matan Torah. São os toques que foram tocados na conquista da terra de Israel. São os toques que foram tocados em todas as guerras que o povo de Israel saía. Quando nós entramos em 1967, no Kol de Maravi, na Guerra dos 6 Dias, o que fizeram? O que o Rav Golem fez? Tocou o toque do shofar. Esse é o toque de Am Yisrael, é o toque mais profundo da nossa alma. Essa é a música que vem lembrar da nossa conexão com Hashem. Zikaron Yom Rishon. E essa música vem falar para a gente, olha, tá certo que talvez hoje o mundo ainda está longe. O mundo talvez ainda está longe, está quebrado, está até talvez destruído. Quanta coisa errada acontece no mundo. O mundo está doido, nunca teve tão doido. Tudo quebrado. Mas a gente tem a esperança que a gente vai voltar lá para o Yom Rishon. Não só para o Yom Rishon, vamos voltar para o Matkia Gdolá, para algo maior ainda. Então o que eu penso no toque do shofar, pessoal? Sabe o que eu penso? Eu não penso em nada. Uma pessoa que fica preocupado em pensar em alguma coisa, ele fica preocupado, ele entra, assim, a pessoa tem estresse, que o toque do shofar, ele precisa entrar em estresse no toque do shofar. Está escrito, Anishma kol shofar ba'ir vayecherad ha'am. O toque do shofar foi escutado na cidade, o povo estremeceu. Então a pessoa acha que ele tem que estremecer no toque do shofar, tem que chorar. Ele fica em estresse porque ele não entra no estresse. Não. Você, Pachu, tem que desligar na hora do toque do shofar. Você não precisa entrar em estresse, não precisa pensar em Akedat Yitzhak, não precisa pensar em Amlachat Hashem, não precisa pensar em se despertar, nem precisa pensar no shur que a gente leu aqui hoje, o que são os toques. Pachut, você precisa parar e escutar. É uma mitzvah que a gente cumpre ela sem fazer nada. A mitzvah não é o toque, a mitzvah é escutar. Mesmo o Baal Tokea, a mitzvah dele não é tocar, é escutar. A brachá é lishmoa kol shofar. Escutar o toque do shofar, essa é a mitzvah. Mas a gente aprendeu que tem que pedir, tem que agradecer. Você pode pedir, você pode... O que você sentir? Mas aí a gente não ficou parada. Não, você pode pedir, você pode agradecer, você pode fazer tudo, mas você tem que deixar fluir da maneira natural. Não precisa entrar em estresse. Você pode pedir, você pode agradecer. E tentar, nem tentar, a palavra tentar não é correta, porque é um esforço, você não precisa fazer esforço nenhum. Pedir, agradecer, é tudo certo. Mas isso é algo natural, tem que ser algo natural, o mais natural possível. É lishmoa, é para escutar. Deixa escutar. Se você ficou emocionado, ótimo. Se não ficou emocionado, ótimo também. Se entrou em pachad, ótimo. Se não entrou, também. Esses toques, eles estão escondidos na nossa subconsciência. Eles são as notas da nossa alma. É o Zikaron Yom Rishon. É o que leva a gente ao sopro de HaKadosh Baruch Hu na alma de Adam Rishon. É a maior conexão. Deixa acontecer. Sem estresse. E Bezrat Hashem pede, agradece, pede para que as pilotos subam lá para cima. E os toques vão tocando por detrás. Essa é a meta nos toques do shofar. A shmiá, escutar, representa uma anulação. A
pessoa que escuta, ele está recebendo algo. A minha mitzvah é escutar. Eu estou nesse momento somente escutando. Eu não estou fazendo nada meu. Esse Shabbat, na Saudade Shlishit no Beit HaKnesset, o Ari Bergman estava aqui, ele deu um shiur, e ele falou justamente sobre o Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele falou que o Shema Yisrael, o Unkelus, o tradutor da Torá traduz escutar. Ou seja, o que significa escutar? Você não tem mitzvah de receber ou de entender. Ajuda a escutar. Receber e entender algo que você está se posicionando lá. Escutar, você está se apagando. Eu tenho que escutar que Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lishmoa kol shofar. Escutar o toque do shofar. Não receber, não, escutar. Se anular para tentar que esses toques nos levem a uma conexão profunda com a Kadosh Baruch Hu. Isso aqui em relação aos toques do shofar. Mas eu queria dar um passo à frente. Além dos toques do shofar, nós temos em Rosh Hashanah, na noite de Rosh Hashanah, nossos sábios, eles colocaram para a gente simanim. Simanim que a gente tem que fazer, não é uma obrigação, mas é bom fazer simanim, sinais de Shana Tová, certo? A gente molha a maçã no mel, cheguei lá no Shit Kadesh ali no Shana Tová o metuká, a gente come rúbia, que é o feijão, irbus peyoteinu, rimon, irbus peyoteinu karimon. O que mais a gente come? Karti, que é o alho poró, sheikartu soneinu, selek, sheistalku soneinu voiveinu, milho, shenia milionerim, certo? Tem muitas coisas que... Vocês não comem milho? Não? Olha, foi bom. Então tem o costume de comer a cabeça do peixe. Tem o costume de comer a cabeça do peixe. Agora, a cabeça do peixe está ligado com a nossa Parashá, Parashat Kitavot. Parashat Kitavot tem muitas brachot, mas tem mais ainda klalot, ou tochichot, maldições que Hashem, lo aleinu, pode mandar se tal e tal e tal. Uma das brachot que aparece na Parashá, e automaticamente uma das klalot que aparece na Parashá, é ligado com o peixe, a cabeça do peixe que nós comemos em Rosh Hashanah. O que a gente pede quando a gente come a cabeça de peixe? Sheniel erosh velo lezanav. Que a gente seja cabeça e não rabo. Certo? E está escrito na Parashá. Sim, a cabeça do peixe. Também é peixe. Cabeça do peixe é Sheniel erosh velo lezanav. Dagim, comer peixe, é Shenifre venirbeca dagim. Pode fazer os dois na cabeça do peixe, porque também é peixe e também é cabeça. Ou, se vocês quiserem, pode colocar uma cabeça de keves. Alguém tem coragem de trazer uma cabeça de carneiro para a mesa? Acho que ninguém vai comer naquela seudá, certo? Então, melhor a cabeça do peixe, ela é mais yedidutit, mais amigável. Bom, de todo jeito, pessoal, Sheniel erosh velo lezanav. Isso está escrito na Parashá. Uma das brachot que Hashem mevarech o povo de Israel se andar no caminho é Anachnu niel erosh ve'em lezanav. E chad v'shalom o contrário, em yu lerosh v'atem tiu lezanav. Em yu lemala, atem lemala, em lemala. Bom, vamos fazer aqui uma pergunta na lata. O que significa liot lerosh? O que é liot lerosh? Manhig, liderar. Certo? E zanav, o que é ser um zanav, um rabo? O rabo não tem escolha, ele pachut vai atrás da cabeça. Certo? A maioria do mundo é rosh ou a maioria do mundo é zanav? A maioria do mundo é zanav, certo? Ou seja, tem um cara que publica no Instagram é do passado, né? TikTok. Publica algo e todo mundo vai atrás. Não é assim? Todo mundo é zanav, a maioria do mundo é zanav. Liot lerosh significa leanhig, significa saber fazer as escolhas suas, pessoais e independentes. Zanav é ir atrás. A gente vive em, vamos falar assim, estigma, como se fala? Em português também é a mesma palavra? Estigma. Em português, vou falar.
Se eu perguntasse para vocês, quem é o país que comanda o mundo liberal, o mundo Hofshi? Estados Unidos. Estados Unidos, certo? Estados Unidos. Mas quem deveria ser? Quem deveria ser? Hã? Israel deveria ser. Só que a gente responde na lata, Estados Unidos, certo? Mas deveria ser Israel. Quem é o país, qual é o lugar que fixa os parâmetros de justiça de guerra do mundo? Aonde está esse Beit Adin? Hago, né? Bélgica, na Bélgica, onde fica? Holanda, na Holanda. Eles estipulam o que é mussari, o que é ético, o que não é ético. Mas quem deveria estipular isso? A Israel, o povo de Israel. Em Rosh Hashanah, quando a gente reza as nossas tefilot, a gente reza sobre um mundo perfeito. A gente reza sobre um mundo perfeito. As rezas de Rosh Hashanah, diferente das rezas de Yom Kippur, que falam sobre a nossa situação, os nossos pecados. As rezas de Rosh Hashanah não falam sobre os nossos pecados, Bichlal, não falam sobre a nossa situação atual, Bichlal, elas falam sobre um mundo perfeito. O mundo inteiro vai ser como um grupo só, como uma coisa só, o mundo inteiro. O mundo inteiro significa do Irã aos Estados Unidos, todo mundo vai ter uma meta, trabalhar para Deus. Vamos começar com essa meta dentro da mesma Keilah, certo? Dentro da mesma Keilah que tem uma meta só. O mundo inteiro. Depois a gente fala o Vechem Tzadikim Iru Veismachu, Visharim Yaloz, os Tzadikim vão estar em cima, vão estar alegres. Vechol Arisha Kula Ke'asham Tichle, toda a maldade que existe no mundo vai terminar como uma fumaça. Tavir Memshelet Zadon Minaaretz, não vai ter mais uma Memshelet, o governo ruim não vai mais existir no mundo. Estou falando de um mundo surreal. Estamos falando que Am Israel vai estar lá na frente, vai ser Or Lagoim, vai ser a luz para todos os povos. Ou seja, todo mundo vai ver Am Israel como um exemplo, potência do mundo, vai definir os parâmetros de justiça, de ética, e todo mundo vai querer andar atrás das nossas ideias. Isso que a gente reza em Rosh Hashanah. Sheni Emerosh, Velo Nezanav. Agora, a gente reza sobre o mundo, mas também sobre nós. Nessa época do ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente reza também sobre nós, para que nós possamos ser Lerosh, Velo Nezanav. Para que a gente tenha a força de mudar. Um rabo, um zanav, ele nunca vai mudar. Ele vai sempre atrás do Rosh. Aonde o corpo vai, ele vai atrás. Eu quero ser Lerosh. Eu quero ter a força de poder mudar. Mudar os meus costumes, mudar os meus erros, consertar aquilo que eu não estou fazendo certo. Liot Lerosh. Mas sabe qual que é o grande problema? O grande problema esse é o grande desafio desses dias. Que a pessoa, quando chega em Rosh Hashanah, chega em Yom Kippur, ele vai lá começar a comentar dos pecados dele para Hashem. Hashem, no Bagad, no Gazal. Aí ele vai lá e fala, Al-Chet shechatanu lefanecha, belashon hara. Aí ele para pensar, Deus, minha boca é uma boca que é um lixo. Eu falo rechilut, eu falo fofoca, eu falo desse, eu falo daquele. Como eu fiz isso? Como eu posso fazer isso? Eu recebo sobre mim que eu nunca mais vou falar Lashon Hara, eu vou cuidar da minha boca. E a pessoa primeiro pensa isso em Yom Kippur. Aí de repente vem aquele quadrinho, né, do lado dele, aquela imagem, e fala para ele, que bonito que você está falando. Você está recebendo sobre você que você nunca mais vai falar Lashon Hara. Aquele anjinho vem falar pra gente, você está fazendo, que lindo você está fazendo, mas peraí, essa situação de hoje me lembra você no ano passado, fazendo a mesma coisa, até eu me lembro que você deu a mesma batida no coração, teve o mesmo pensamento, mas não foi bidilca assim, né? Chegou lá em Sukkot, na tua Sukkah, você já começou a falar da Sukkah do vizinho, certo? Então,
Por que vai ser diferente esse ano? E a pessoa está lá, eu não quero mais falar Lashon Hara, e Bemet ele não quer. E aquele falando, mas ano passado você também não quis. E se a pessoa, em Rosh Hashanah, ele não acredita que ele pode mudar, que ele pode ser Lerosh Velo Lezanah, se ele não acredita que ele pode sair um pouco do Shvarim e Truá e entrar um pouco na Tkiá de volta, na Tkiá Gdolá, certo? Aí, Bemet, o Rosh Hashanah Yom Kippur dele não tem sentido. Eu sei que é difícil, não é fácil, é um desafio. A gente faz isso todo ano. Tem que dar um outro shiur, o porquê isso é verdadeiro. E Bemet é verdadeiro. A nossa Kabbalah em Rosh Hashanah Yom Kippur é verdadeira. Mas a gente tem que saber que Anachnu Nהיה Lerosh Velo Lezanav. Essa é a meta de Rosh Hashanah. Ser Rosh, não ser Zanav. A gente fala sobre um mundo perfeito. A gente não está nesse mundo perfeito. Talvez estamos longe desse mundo perfeito. Mas a pergunta é, o quanto você quer fazer parte desse mundo perfeito? Você quer? Você quer continuar no Shvarim Mitzvah ou você quer ir para o Matkiah? O quanto você quer de verdade? Mudar, melhorar, ir para frente? Essa é a grande pergunta de Rosh Hashanah Yom Kippur. Essa é a grande pergunta. E talvez a gente não pode achar que a gente vai melhorar de tal maneira que Bemet, o ano que vem vai ser perfeito. Mas com certeza a gente tem que saber, eu estou agora batendo Lashon Hara, igual que eu bati no passado Lashon Hara, eu bati no retrasado Lashon Hara. Mas eu melhorei, falei menos. Teve situações que o Bemet conseguiu me segurar, diferente do passado que eu não conseguia. Eu tropecei, os tropeços fazem parte, mas eu melhorei, eu dei alguns passos para frente. Eu estou subindo e não estou descendo. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa levar o mundo inteiro, em primeiro lugar a nós mesmos, depois a Kadosh Baruch Hu, o mundo inteiro, para o Matkiah Gdolah, Bayom Ha'u, Itakah B'Shofar Gadol Lecheirutenu. Amém ve Amém. Pessoal, Hazak Baruch, obrigado de novo para a família Pérez por abrir a casa, Abraham Be'atzlachá. Shkoyach Gadol.